Não creia nos profetas do caos. Eu vi essa semana um pregador conhecido meu, que hoje eu conheci ele rapazinho, hoje ele está metido a famoso, mas ele disse um relincho. Ele disse que não acredita, num podcast, ele disse que não acredita que antes da vinda de Jesus vai haver um avivamento. Eu digo, vá de retro satana, porque a Bíblia diz que em Emaús o fogo pega. O Emaús... Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma polêmica pentecostal assembleiana. Pastor Erisvaldo, em uma de suas pregações, rebate o que o pastor Carlos falou em um podcast. Impressionante, irmão. Pastor Erisvaldo, que é pentecostal, presidente de uma Assembleia de Deus lá em Alagoas, ele disse que o pastor Carlos... ele se equivocou quando disse que próximo do fim não haveriam mais avivamento algum. E eu até confirmei aquilo que o pastor Carlos falou em uma live aqui no canal sobre esse assunto. E nós vamos estar reagindo aí à fala do pastor Erisvaldo, rebatendo o pastor Carlos, tá certo? Vocês fiquem aí até o final do vídeo, muita coisa a gente vai falar. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, hoje liberto do sistema para confrontar o sistema. Bom, se você ainda não conhece o sistema da Assembleia de Deus, eu vou deixar o link aqui no card para que você entre lá na nossa série de vídeos falando sobre esse sistema, para você conhecer um povo que não conhece e a sua história está fadado a repeti-la, ok? Eu estou aqui no vídeo que gerou toda essa treta do pastor Erisvaldo respondendo ao pastor Carlos. Primeiro eu vou mostrar o vídeo do pastor Erisvaldo, o que é que ele fala sobre isso aí. E as bases que ele vai usar para dizer que vai sim haver avivamento. Vamos ver as bases do pastor Erisvaldo, depois eu solto aqui a fala do pastor Carlos, ok? Vamos lá. Não creia nos profetas do caos. Olha, profetas do caos. Eu vi essa semana um pregador conhecido meu, Sim. que hoje eu conheci ele rapazinho, hoje ele Sim. está metido a famoso, mas ele disse um relincho. Ele disse que não acredita, num podcast, ele disse que não acredita que antes da vinda de Jesus vai haver um avivamento. Eu digo, vá de retro satana, porque a Bíblia diz que em Emaús o fogo pega. O Emaús o fogo pega. Na mornidão o fogo pega. Quem crê que o fogo pega no meio da mornidão? Quem crê que o fogo pega no meio da mornidão? Dê 3 glórias para Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo, porque em Emaús o fogo pega. Bom, o que é que o fato dos discípulos terem se encontrado com Jesus no caminho de Emaús, né? E não ardia os nossos corações. O que isso tem a ver com os tempos do fim, meu Deus do céu? Não tem nada a ver. Essas são as bases que o Senhor está usando, pastor Erisvaldo, para tentar provar, né, que vai haver avivamento próximo do fim, rebatendo a fala do pastor Carlos. É sério que o Senhor está usando isso? Nem que se o Senhor usasse o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, caberia nessa discussão. Muito menos se o Senhor usasse a profecia de Joel, caberia nessa discussão. Não caberia. Está entendendo? Por quê? Porque o próprio Pedro, ele testifica que a profecia de Joel se cumpre ali no dia de Pentecostes. E não aponta para os tempos do fim. Está entendendo? E o pastor Erisvaldo está tentando rebater a fala do pastor Carlos usando o caminho de Emaús. Meu Deus do céu. Vamos mais aqui, vamos mais aqui. Eu creio, Jesus. Amém. Aí entra no emocionalismo. Tá entendendo? Se eu bailar aqui, vocês não se escandalizam. Aquele emocionalismo pentecostal. Termina o culto, irmão, todo mundo volta a ter o mesmo comportamento de antes disso aí. Meu Deus do céu. Essa frieza do inferno, ela vai sair. Desculpe, pastor Erisvaldo, o senhor não rebateu absolutamente nada do que pastor Carlos falou lá no podcast, certo? E eu tenho até aqui a fala do pastor Carlos, que eu coloquei aqui,
para você dar uma olhadinha no que é que o pastor Carlos falou nesse podcast que eu reprisei aqui, tá certo? E confirmei aquilo que o pastor Carlos está falando. Vamos lá. Dê uma olhadinha no que ele está falando, viu? O que está acontecendo é que o que Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa ideia também que os pregadores animadinhos, que não lê Bíblia, gostam de pregar, virá uma grande onda de avivamento. Irmão, esquece esse negócio. Vai vir um avivamento que vai varrer o Brasil. Isso é mentira. Tu esquece, é tudo balela isso aí. Não está na Bíblia isso aí, galera. O que vai acontecer nos últimos dias? Timóteo capítulo 4. E nos últimos tempos haverão dias trabalhosos e os homens amontoarão para si doutores, sofrendo comichão nos ouvidos, por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos estreará. Lê Judas capítulo 1. Homens desonestos, respeitosos a pais, a mães, um monte de coisa. É isso aí que vai ter. O avivamento vai ter. Não vai ter, vai enganar você. Mas não haverá um avivamento para despertar essa geração, pastor? Aonde se lê na Bíblia? Mostra na Bíblia. E há de ser que nos últimos dias, não está falando de Atos, está falando nos últimos. Últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Arrebatamento é últimos dias? Bom, aqui o interlocutor que está entrevistando o pastor Carlos também inferiu a questão, tá certo, da profecia de Joel. Mas o pastor Carlos não falou, eu falei na minha live, que o próprio Pedro, em Atos 2, tá entendendo? Explica para os seus ouvintes ali que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Pedro explica ali, logo após a sua pregação, que aquilo ali era o cumprimento da profecia de Joel. O próprio Pedro diz que o que aconteceu ali é a profecia de Joel se cumprindo. E não que a profecia de Joel iria se cumprir agora, nos tempos do fim. Não vai, irmão. Não vai. Não haverá avivamento. E o que é que vai haver, Pedrosa? Aí agora eu vou entrar nas escrituras, que é justamente isso que o pastor Carlos falou na live que eu reproduzi aqui, tá certo? Eu tenho aqui justamente os textos falando sobre isso. Tá aqui a Bíblia. Primeiramente, eu quero ler Mateus. E o que é que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ó? Ele está falando sobre tempos do fim. Aqui, ó, versículo 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Olha, isso aí é tempos do fim. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, tempos do fim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ok? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando para o tempo do fim. E no tempo do fim, Cristo está mostrando aqui que vai acontecer apostasia. Tá certo? Eu vou usar até o outro texto que o pastor Carlos falou, 1 Timóteo, no capítulo 4. Paulo diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos acontecerá um avivamento. Não, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Está entendendo? Então, Paulo, ensinando aos discípulos e também aos gentios, Paulo falou sobre o fim. E próximo do fim, Paulo se referiu à grande apostasia. Muitos apostatarão da fé. Tá certo? Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, está aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Essa epístola já começa assim, ó. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha, Paulo já está querendo mostrar os tempos do fim aqui. Presta atenção. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo já está falando aqui sobre os tempos do fim e também se referindo ao dia do Senhor Jesus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o que, Pedrosa? A apostasia, e se manifeste o homem pecador,
o filho da perdição. Então, Paulo está dizendo aqui assim, ó, gente, antes que o anticristo se manifeste, vai vir a apostasia. Aqui é o texto que a gente acabou de ler, tá certo? É o texto que a gente está lendo aqui com vocês. Antes do anticristo, vai vir a apostasia. Então, nenhum apóstolo falou em nenhum lugar das Escrituras sobre avivamento próximo do fim, pastor Erisvaldo. Certo? Então, o Senhor pregou, emocionou a igreja, tá entendendo? Todos ficaram emocionados na sua argumentação, mas não provou nada. Até agora o Senhor não provou nada. E eu estou mostrando ao Senhor aqui. Jesus Cristo falou de apostasia, o esfriamento da fé, o avanço da iniquidade entre os cristãos. Está entendendo? Paulo falou sobre a apostasia para Timóteo. Aos Tessalonicenses, Paulo disse, olha, cuidado, vocês não se deixem enganar por epístola, por pastor, por seja lá quem for. Está entendendo? Como se o dia do Senhor já tivesse aí. Mas não é assim. Primeiro tem que vir a apostasia para depois essas coisas acontecerem. É o que está no texto aqui. É o que está no texto. Então, os apóstolos falaram de apostasia, Cristo falou de apostasia. Não existe uma passagem, nem em Apocalipse, nem nas cartas apostólicas, em nenhum lugar do Novo Testamento apontando para um avivamento global dentro da igreja próximo ao fim. Não existe. Está entendendo, pastor Erisvaldo? Com todo respeito aí ao senhor, mas o senhor falou e não falou nada. Tentando rebater pastor Carlos, mas o senhor não conseguiu. Essa é a minha participação nesta análise do seu vídeo, da sua fala que o senhor falou aí nessa igreja, nessa pregação. Mas eu gostaria de saber agora de você, inscrito aqui no canal, o que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você concorda que vai haver um avivamento próximo do fim, mostre um texto bíblico que aponte para essa direção. Porque eu acabei de mostrar 3 passagens bíblicas que apontam para uma grande apostasia próximo do fim. É o que a gente está vendo acontecer, está entendendo, dentro do cristianismo. A gente está vendo mais apostasia do que propriamente avivamento. Mas, se você discorda, deixa aí o texto. Eu gostaria de conhecer esse texto, tá bom? Uma vez mais, eu lhe agradeço por ter permanecido comigo até agora, até esse final. Deus abençoe você, sua vida e sua família, em nome de Jesus, e até a próxima.